Saudações a todos, trazendo aqui mais esse vídeo, né, onde traz a questão número 8, né? A questão número 8 ele é apresentado para nós, uma questão que envolve razões trigonométricas, e aqui a gente vê claramente que é uma aplicação direta, né? Então, a primeira coisa a resolver esse tipo de questão é observar as informações, né? O teodolito, que é esse instrumento usado para medir distâncias, claro, usando ângulos, ele é apontado inicialmente contra o topo do edifício, né? Aqui nesse pontinho aqui, seria a parte mais alta dele. É a uma distância de 100 metros. Então, veja aqui que a informação que tem é que ele aponta contra o topo do edifício a uma distância de 100 metros. Ele observou aqui que o ângulo formado foi de 55 graus. Então, o que ele faz? Ele apontou inicialmente o teodolito contra o topo de um edifício. É bem que assim. A uma distância de 100 metros. Então, a distância que o teodolito está para o edifício, ela é de 100 metros. Então, seria essa distância, eu poderia reescrevê-la aqui. O que se pergunta aqui, qual é a altura do edifício? Então, veja que esse pedaço aqui, a gente tem que ver que a altura do edifício, quando eu fizer esse cálculo aqui, eu tenho que juntar, né, a altura do teodolito, que aqui tem tá 1 metro, né? Então, o que nós vamos calcular, na verdade, inicialmente, não é a altura do edifício, a gente vai calcular esse segmento aqui que eu estou riscando, né? Vamos chamar aqui esse segmento aqui de x. E lembrando que a altura do edifício, a altura final, vai ser exatamente esse valor que eu vou encontrar aqui do x mais a altura do aparelho, que é de 1 metro. Tá certo? Então, o que nós temos aqui? O que eu vou usar? Eu já comentei com vocês que essas questões elas sempre se apresentam aqui. Ó. Tem um ângulo, mas esse ângulo ele bota seno, cosseno e tangente para você saber o que você vai usar. Então, veja que eu tenho aqui esse pedaço aqui do edifício, que eu estou representando por x, e eu tenho 100. Então, se eu observar, esse pedaço aqui do edifício, ele é o cateto oposto ao ângulo de 50. E o 100 é o cateto adjacente a ele. Então, se eu tenho um cateto oposto e tenho um cateto adjacente, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar a tangente. A tangente de quem? Do ângulo de 55 graus. Então, eu vou escrever aqui a tangente de 55 graus, eu vou encontrar quando eu dividir o cateto oposto que eu estou representando por x, pelo cateto adjacente, que aqui mede 100 metros. A tangente de 55 foi dada aqui, que é 1,43. Então, isso aqui vai ser igual ao mesmo valor, né, do x dividido por 100. Então, aqui a multiplicaçãozinha aqui, ó, 1 vezes x vai dar x, e eu tenho 1,43 vezes 100. Olha, aqui é uma multiplicação fácil. Quando eu multiplicar 1,43 por 100, eu vou encontrar 143. Só que, lembrando que 143 é a medida desse segmento que vai aqui. Então, lembra que a altura do edifício, ela é exatamente, a altura do edifício H vai ser esse valorzinho que eu encontrei aqui do x, que é 143, mais 1. Então, a altura do edifício vai ser 144 metros. A gente vai marcar aqui a alternativa dele. Então, só para chamar a atenção, essas questões que envolvem razões trigonométricas, você tem sempre que lembrar, né, que os dados aparecem, você tem que saber se usa seno, cosseno e tangente, isso vai depender da análise da figura. Se eu tiver cateto oposto, cateto adjacente ou adjacente e tiver hipotenusa, eu vou usar seno ou cosseno. Se eu tiver oposto e o adjacente,
eu vou usar a tangente para resolver essas questões, ok?